Excelentíssimo senhor senador, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, presidente Fernando Collor, excelentíssimo senhor relator, senador Flecha Ribeiro, excelentíssimos senadores integrantes dessa comissão e demais presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer a excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, pela indicação de meu nome ao Senado Federal para apreciação com vistas a exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Ao me apresentar, gostaria de salientar que há mais de 16 anos exerço atividades profissionais ligadas ao setor hidroviário, sendo 9 destes na iniciativa privada e os últimos 7 anos e meio como gestor na ANTAQ. Ressalto que, pela primeira vez, a ANTAQ tem a possibilidade de ter um diretor com ascendência puramente do setor hidroviário. Tem a possibilidade. Por isso mesmo, gostaria de repassar a visão que tenho sobre esse setor, que talvez boa parte da sociedade não conheça totalmente. Por nossos rios, foram movimentados 80,3 milhões de toneladas em 2013. Significaria, excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor, 1.784.000 viagens de um caminhão bitrem de 45 toneladas. Ou melhor, propiciaria uma redução de 10.490 toneladas de CO2, caso fosse transportado por caminhões. Evidenciado desse plano que este é o modal de transporte mais amigável ao meio ambiente. As principais vantagens desse modal, como menor custo, maior segurança, ambientalmente correto, dentre outros, os excelentíssimos senhores senadores desta importante comissão já o sabem. Mas olhemos no detalhe. A hidrovia Tietê-Paraná, no mês de março de 2013, transportou a partir de Goiás, mais precisamente de São Simão, 191.000 toneladas de grãos que seguiram pelos rios Paranaíba, Paraná e Tietê e depois chegaram em Pederneiras, em São Paulo, e de trem até Santos. Imagine se essa navegação fosse paralisada um mês. Nós precisaríamos colocar nas rodovias do estado de São Paulo mais 4.244 bitrens de 45 toneladas para transportar por essas rodovias paulistas esse mesmo volume. Com isto, percebe-se que o transporte hidroviário não é tão singelo. Até porque, se fizermos as contas do que se precisaria para as 80 milhões de toneladas que são transportadas em todas as hidrovias brasileiras. Por conseguinte, poderia o excelentíssimo senador Cidinho, que daqui um pouco estará aqui, poderia me perguntar, a quanto anda a evolução do transporte hidroviário no Brasil? Ora, a hidrovia Tietê-Paraná, que é dotada de eclusas nos seus barramentos, vem crescendo 10% ao ano, nos últimos 10 anos. E agora, com o investimento que a Transpetro está realizando para construir 80 barcaças e 20 empurradores para transportar etanol por essa hidrovia, esse número irá aumentar ainda mais rapidamente. Some-se a isso os
1,5 bilhões de reais que o governo federal, em conjunto com o governo do estado de São Paulo, estão investindo nessa hidrovia. Notadamente, dá para perceber que essa hidrovia não terá só um aumento de 10% ao ano. Ela, em poucos anos, irá duplicar os 6 milhões de toneladas que hoje ela transporta. Nessa hidrovia, excelentíssimo senhor senador, presidente Collor, temos, inclusive, um trabalho que a ANTAQ coordena, que é o funcionamento do G5+1, que são, o G5 são os 5 estados da hidrovia: Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O +1 é o governo federal, que participa Ministério dos Transportes, DENIT, Ministério da Agricultura e a ANTAQ. Esse grupo preparou um levantamento sobre os custos dos investimentos necessários para essa hidrovia, bem como proporcionou um ambiente favorável a uma ação conjunta do governo federal e o governo do estado de São Paulo na hidrovia, que é o investimento de 1,5 bilhões de reais. Excelentíssimo senador, presidente Collor, a gente vê que em hidrovias há uma ação de Estado, uma ação do Estado por parte do governo federal e há uma ação de Estado por parte do governo do Estado de São Paulo. Isso é muito importante porque um planejamento da hidrovia, ele passa, de repente, apenas 4 anos de um mandato de um governador ou de um presidente ou de uma presidenta. Então, esse é um exemplo que a gente vai buscar. Inclusive, o Mato Grosso do Sul já pediu, excelentíssimo senhor presidente Collor, a criação de um grupo que participe o governo federal com seus entes, o governo do Mato Grosso do Sul e o governo do Mato Grosso. Para quê? De uma ação conjunta, mais forte, consigamos destravar alguns aspectos da hidrovia do Paraguai. É uma hidrovia que tem um pouco mais de 3.000 quilômetros, que se navega precisando simplesmente de dragagem praticamente. E o que mais poderia se perguntar, né? O excelentíssimo senador Wilde Moraes, lá de Goiás, a terra em que me formei. A resposta é só que na Amazônia apenas 3 novas empresas de navegação têm previsão de investimento de mais de 6 bilhões de reais. Isto em barcaças, empurradores, terminais e portos. São mais pelo menos 300 barcaças com maior capacidade de transporte e tecnologia de navegação avançada para os próximos 5 anos. Hoje, excelentíssimo senhor presidente Collor, nós temos transportando cargas no Brasil 1.600 embarcações. Só na Amazônia nós vamos ter, nos próximos 5 anos, mais de 300 novas barcaças. Por que falo isso? Porque passa pela minha mesa, como superintendente de navegação da ANTAQ, todos os pedidos de busca de financiamento junto ao Fundo Marinha Mercante. Então, veja só, na Amazônia há um crescimento importante. Continuo. Até porque é o seguinte, acima do paralelo 16, se nós cortarmos o Brasil um pouco acima da divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, é que está o paralelo 16. E pegarmos a produção acima desse paralelo, tá? Nós poderemos verificar que a produção só de soja e milho
passou de 87 milhões de toneladas. Isso significa o quê? 54% da produção desses grãos no Brasil. E, notadamente, a produção excedente dessa região, como está acima do paralelo 16, o consumo interno é por volta de 17 milhões, 60 milhões de toneladas, o que fazem? Eu até brinco com os parceiros meus do Mato Grosso, o qual, enquanto no governo federal, sempre defendiam a logística para o Mato Grosso. Brinco que falo o seguinte: nós saímos com nossa produção, nós saímos com nossos caminhões lá do centro do continente, centro do Brasil, arrebentando as rodovias. Precisamos, então, o quê? Uma nova saída. Como bem ouvi o excelentíssimo senhor presidente Collor, no fórum, dizendo: a saída, existe uma saída estratégica que é a saída norte. E, dessa forma, se você for por norte, você vai evitar de congestionar os portos do sul e sudeste. Mas vendo esse nicho de mercado de 60 milhões de toneladas de grãos, que podem sair pelo norte, mais perto do mercado, saindo pelo norte, que é mais perto do mercado europeu e americano, além de que, com a duplicação do canal de Panamá, nós vamos ter um acesso, tá? Transformando esse caminho mais perto para a Ásia também. Essas empresas, vendo esse nicho de mercado, já começaram a se instalar na região amazônica. São essas 3 empresas, presidente, que estão investindo, só elas, em porto, terminal, embarcações, mais de 6 bilhões. E tem mais outras empresas que nos consultam diariamente sobre a potencialidade dessa saída. E aí eu digo o seguinte, que tanto é que a partir de Miritituba, no Pará, já se iniciou no mês passado o transporte de grãos vindo do norte do Mato Grosso, saindo pelo rio Tapajós. O volume a ser transportado pela saída norte, que já acontece a partir de Porto Velho, Santarém e agora Miritituba, vai aumentar consideravelmente. Em breve, poder-se-á também operar a partir de Vila do Conde. Senhor senador, excelentíssimo senador, Flecha Ribeiro, meu relator, o qual cumprimento, o qual, vamos dizer, conterrâneo no aspecto de que sou também cidadão paraense, pela luta por essa saída pelo Tocantins. O que nós temos? Nós temos hoje, na região de Belém, mais precisamente na região de Barcarena, onde tem o porto de Vila do Conde. Agora nós temos um terminal, um grande terminal, dedicado a receber e soltar grãos para os navios. Temos um segundo, que está buscando autorização da ANTAC, está no processo final da ANTAC e da CEP, que provavelmente, caso seja autorizado, nos dará a opção, presidente Collor, de termos 2 a partir dessa região. E o governo federal, tá, neste planejamento da nova lei, também coloca o Porto de Outeiro, que está no grupo 1, para ser arrendado, mais de um terminal, tá certo? Para mais de um arrendatário. Então, nós vamos ter, em breve, 3 terminais, sendo um público, nessa região, para receber os grãos, tanto vindo do Tocantins, vindo do rio Tapajós, a partir de Miritituba, Santarém, tanto vindo de Porto Velho. E aí, eu gostaria de falar, por exemplo, para o senador Valdir Raupp,
que escutei algumas vezes em pronunciamento, que concordo com a Vossa Excelência quando ele diz que os barramentos de Santo Antônio e Jirau seriam importante ter as eclusas, que agora, por exemplo, que nós estamos com regime de cheia e uma tremenda cheia no Rio Madeira, nós poderíamos adentrar até praticamente o Mato Grosso. O estado de Rondônia estaria todo interligado caso nós tivéssemos essas eclusas. Mas eu lhe digo também o seguinte: nas manchetes de jornais, nós não vemos falar que Porto Velho está desabastecido. Por quê? Porque tem uma navegação franca pelo Rio Madeira, principalmente em águas altas. Então, sendo assim, certo? Nós fizemos na ANTAC, especificamente, eu, como superintendente de navegação interior, que atuo desde a sua criação, primeiro como gerente e agora 2 anos e meio como superintendente, que nós percebemos que não existiam estatísticas e estudos com diagnósticos sobre a utilização das hidrovias brasileiras. Estudos e estatísticas, presidente Collor, completos. Então, para uma defesa de uma maior utilização de nossos rios com vias de transporte mais eficientes, buscou-se a celebração de um termo de cooperação com a instituição científica. A ANTAC buscou um termo junto à Universidade Federal de Santa Catarina, que resultou na elaboração do Plano Nacional de Integração Hidroviária, e que, no momento, repasso ao excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, presidente Collor. Esse estudo, no qual detalhou as principais hidrovias e as georreferenciou, porque antes o seguinte: se nós entrássemos num mapa elaborado por qualquer ente do Estado brasileiro, nós iríamos usar a palavra, eu acho que a hidrovia está mais ou menos aqui. Não, hoje nós, através do PNH, nós temos elas todas georreferenciadas. Antes de tudo, a palavra acho era mais utilizada quando se perguntava sobre o transporte hidroviário. Agora se sabe quantos quilômetros de vias economicamente navegadas temos. Eu não acho mais. Eu tenho a certeza que tem no mínimo 20.956 quilômetros de vias economicamente navegadas no Brasil. Ou seja, saiu-se do empirismo para a base de dados técnica e consistente. Para adotar esse estudo, esse plano PNH, de uma inteligência, foi criado o sistema SIGTAC, que é um sistema logístico baseado na ferramenta GIS, que é a mais utilizada, destinado a realizar análise e planejamentos. Excelentíssimo senhor presidente Collor, hoje, se um empresário precisar de uma informação para fazer um investimento na utilização de hidrovia e perguntar à ANTAC, preciso sair de Sinop, simule para mim quais são as opções que nós temos, saindo por rodovias, ou por rodovia e ferrovia, ou por rodovia e rios. Basta poucos minutos que sai a simulação mostrando as opções e as vantagens e os custos. Isto dá consistência, dá segurança para o Estado brasileiro promover o fomento ao investimento nas hidrovias de empresas. E isso já está acontecendo. Lembro eu que um dia, pela 3ª vez, fui convidado para fazer uma palestra na Fiesp. Fui lá, na Federação de Indústria do Estado de São Paulo, pensei, escuta, o que eu falo para as senhoras e senhores empresários que estarão lá? Falei, deixa eu fazer algumas contas
e mostrar para esses senhores que detêm um poder econômico importante para o Brasil, do que pode investir. E outra coisa mais, não é do que pode investir apenas, do que ele vai ganhar, qual a possibilidade de ganho, qual o nicho de mercado. E assim o fiz, mostrando que, através de investimento nas hidrovias, a saída pelo norte, seria extremamente interessante termos novos investimentos. E fico feliz em dizer o seguinte: 2 meses depois que estive na Fiesp, senhor presidente Collor, esteve um representante de uma grande, 2 representantes diretores de uma grande empresa brasileira, uma grande construtora, e para minha felicidade, há 2 meses e meio atrás, essa empresa esteve lá um dia antes de ser anunciado 1,5 bilhão de reais de investimento em uma empresa de navegação que precisará construir porto, terminal e barcaças. Então veja só, qual a importância da ANTAQ ter elaborado esse estudo, ter criado essas ferramentas. Além disso, excelentíssimo senhor senador Jaime Campos, do nosso Mato Grosso, o qual muito falamos sobre a logística. Já falei um pouco aqui do Mato Grosso agora há pouco, mas eu vou passar já por uma outra etapa, excelentíssimo senador, que nos faltava um conhecimento, no caso da ANTAQ, Dr. Mário Povia, presidente interino, diretor-geral interino da ANTAQ. Nós faltava um conhecimento mais aprofundado do transporte aquaviário na maior região hidrográfica brasileira. Qual? A Amazônica, que possui 16 mil quilômetros de rios, 80% do total brasileiro. E para as 12 milhões de pessoas que vivem lá, esses 16 mil quilômetros são as suas vias, são as suas estradas d'água, se assemelhando à concepção de estradas que comumente conhecemos. A saída pela Amazônia, o acesso, e tanto hoje a gente fala da mobilidade na Amazônia são pelos rios. Precisamos ter esse conhecimento. E a ANTAQ, para superar essa lacuna, buscou outra instituição científica, a Universidade Federal agora do Pará, que é da região que conhece, presidente Collor. E elaboramos o primeiro estudo completo a ser concluído sobre transporte de passageiros na Amazônia. Foram levantadas informações de todos os terminais de passageiros de linhas regulares, estaduais ou interestaduais, a frota, a sua idade e característica, a movimentação de passageiros e as cargas transportadas por essas embarcações regionais, bem como o perfil socioeconômico dos passageiros. Agora, sabemos, são transportados, excelentíssimo senhor senador Flecha Ribeiro, da região amazônica, só em embarcações regionais, 8.991.000 passageiros, quase 9 milhões de passageiros e 4.575.000 toneladas de carga, só por essas embarcações. Conseguimos tratar o perfil econômico e social dos passageiros, a escolaridade, a idade, a renda familiar e a ocupação. Constatamos que um pouco mais de 50% ganha até 2 salários mínimos. Nisso, o estudo concluiu o seguinte, senhor almirante, que é socialmente importante, e presidente Collor, é extremamente importante, economicamente também. Desloca 9 milhões de passageiros, quase 5 milhões de toneladas, certo? Para a grande maioria dos passageiros com um perfil econômico-social de baixa renda. Então nós tínhamos que ter esse olhar para a Amazônia,
para o quê? As estradas da Amazônia. O que se transporta, principalmente transporta lá. Não se transporta, excelentíssimo senhor senador Cidinho, que citei no início aqui, acreditando que o senhor estaria presente logo em seguida, que na Amazônia o transporte de cabotagem chega a Manaus e a Santarém com grandes navios. O transporte de cargas chega, tá? O transporte marítimo internacional adentra na Amazônia daí, transportando cargas gerais, muito contêiner para a Amazônia. E na Amazônia nós temos inúmeras embarcações que transportam produtos, cargas de baixo valor agregado, minerais e também grãos. A Amazônia, por exemplo, nós temos empresas que têm comboios, senhor presidente Collor, que com 20 barcaças de 2.000, com 40 mil toneladas, um só comboio. Se assemelham, presidente Collor, às embarcações que transportam nos rios do Mississippi. Então, com esse estudo, nós podemos ver a realidade e temos um diagnóstico que pode ser utilizado para quem? Para o governo federal, para os governos estaduais e até para os municípios. Por quê, presidente Collor? Nós contratamos um estudo em que olhasse o terminal, olhasse se ele... Escuta, o terminal tem acessibilidade? Tem alguma linha de ônibus que chega nesse terminal? Acredite, em muitos não tem a linha de ônibus. Você tem terminal? Você tem um atracador ou você não tem o terminal? Então, vamos dizer, fizemos um diagnóstico, aonde tem o terminal? Tem banheiro? Tem lixeira? Tem as condições mínimas? E aí, eu lhe digo, vamos dizer, a realidade é o seguinte, o Estado brasileiro, o governo federal, começou há 4 anos construir terminais na Amazônia. Inclusive, alguns que podem falar, isso é alvo de crítica, sim, nós ficamos mais de 20 anos sem construir terminais de passageiros na Amazônia. Nós estamos reaprendendo. E agora o DENIT está numa segunda etapa construindo terminais. É acessibilidade. Então, nós temos um diagnóstico hoje, excelentíssimo senhor senador Raupp, o qual falei agora há pouco e lhe citei, exatamente da Amazônia. Tá? Citei uma palavra sua em plenário do Senado Federal, dizendo dessas dificuldades, dessa acessibilidade, às vezes, que temos na Amazônia. Tanto é o seguinte, que nós sabemos de todo esse perfil e podemos ir adiante e repassar essas informações para o Brasil. Mas eu lhe digo, senhor presidente, senador Collor, a ANTAQ, ela fez isso. Ela fez um evento com lançamento para divulgar essas informações aqui em Brasília e teve mais de 50 representantes do governo federal e representantes dos governos do estado. A ANTAQ fez lá, no estado do excelentíssimo senador Waldir Raupp, e o qual esteve presente o excelentíssimo senador Waldir Raupp, o lançamento desse estudo de transporte de passageiros lá em Porto Velho. Fizemos o lançamento também, excelentíssimo senhor Flecha Ribeiro, em Belém, com um seminário de 2 dias, mas nós fomos além. Em Belém, nós provocamos que a Assembleia Legislativa fizesse uma audiência pública para discutir esse estudo. Fizemos também em Manaus, tá? Em Manaus, do estado do excelentíssimo senador Eduardo Braga, que essa semana ainda estavam tratando com ele sobre o transporte de passageiro, uma audiência pública na Assembleia do Governo, na Assembleia do Estado do Amazonas, e um evento em parceria com a Marinha, que esteve lá o comandante do 9º Distrito, Almirante Sávio, conosco lançando esse estudo. Fizemos uma audiência pública em Macapá, na Assembleia Legislativa, ou melhor, a Assembleia que fez, nós fomos convidados. Ou melhor, nós fizemos a edição
de poucos milhares de livros e eles acabaram. Ou melhor, nós conseguimos, excelentíssimo senador Alfredo Nascimento, nós conseguimos divulgar esse estudo para toda a Amazônia, para servir de base o seguinte: se me perguntarem hoje, eu preciso dos 30 terminais que mais movimentam passageiros na Amazônia, é praticamente com 2 cliques, presidente Collor, que sai dentro desse estudo. Mas tá, agora falarei de que um pouco mais que atuei. Eu atuei nesses últimos 7 anos e meio na ANTAC, ajudando a elaborar normas. E aí tenho a honra de dizer, presidente Collor, que comungo com o senhor uma ideia muito importante, uma preocupação muito importante. Quando da elaboração dessas normas, e aqui existem alguns representantes da ANTAC, eles são provas, o senhor colocou a preocupação da questão da burocracia brasileira. Lá na ANTAC, excelentíssimo senhor senador Waldir Raupp, em todas as normas, a pessoa que vos fala defendeu limpar, defendeu simplificar, defendeu desburocratizar. E assim são as normas para a navegação interior do Brasil. Então veja só, nós fizemos uma norma para transporte de passageiros que não existia, excelentíssimo presidente Collor. E tivemos que fazer, depois de 2, 3 anos, 1 ou 2 pequenas alterações. Por quê? Porque ela foi pensada, porque as nossas unidades regional, que nós temos em Manaus, que nós temos em Belém, que nós temos em Porto Velho, foram ouvidas e nós fomos para conhecer a realidade. E aí, senador Flecha, eu digo que tenho a honra de dizer o seguinte, de confirmar o seguinte: este superintendente, na hora de defender a navegação interior, o transporte de passageiros na Amazônia, o faz com uma certa consistência. Por quê? Porque eu me comprometi, como superintendente de navegação interior da ANTAC, excelentíssimo senador Wilder, que não passaria mais do que 2 meses sem pisar na Amazônia. A Amazônia é tão grande, é tão diferente. Às vezes ela até, vou usar uma palavra, ela é tão estratégica e ao mesmo tempo tem soluções que precisam, vamos dizer, a demanda às vezes de um recurso maior. Então, a gente fez essas normas conhecendo como é que se dá o trabalho, o transporte de passageiros. Fizemos uma norma de transporte de passageiros para navegação interior de percurso longitudinal, fizemos para o transporte de travessia no Brasil inteiro, só que essas travessias, nós só regulamos, a ANTAC só regula, a travessia interestadual ou internacional, entre estados ou internacional. Então, veja só, fizemos também a norma para o transporte de carga e que lhe digo ainda, ontem, uma excelentíssima senadora estava perguntando o que precisa, de repente, essa casa, e aí lhe digo, presidente Collor, de repente contribuir numa discussão e até propor a mudança, eu diria o seguinte: no transporte de carga, o transporte de carga, conforme a lei 10.233, ela é considerada como um serviço público. O transporte de passageiro, excelentíssimo senador Raupp, a gente entende e tem que ser realmente colocado como um serviço público, mas de carga. Porque a hora que você coloca isso aí, você traz à legislação um monte de exigências, senador Jaime Campos. E aí burocratiza. E na hora que perguntam para a gente assim, mas escuta, por que não avança mais as hidrovias, senador Collor, o transporte nelas? Eu lhes digo, vamos concorrer com o rodoviário, por exemplo. Vai sair um caminhão com a carga de São Paulo para Belém. Esse caminhão, ele precisa de algumas coisas. Ele precisa ir lá na ANTAC do setor, né, vamos dizer. Certo? Ele precisa ir no Detran dele. E o que mais? Tem a nota fiscal
e sair e andar. Agora, a embarcação, se ela for considerada o transporte de carga, serviço público, tem um monte de exigências. E, além disso, uma série de outros órgãos intervenientes. Então, está aqui um superintendente que, caso seja indicado, aprovado por essa casa, estará lutando para simplificar as normas sobre transporte de carga no Brasil. Excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, digo a Vossa Excelência que, ao presidir o Conselho de Autoridade Portuária da Companhia Doca do Pará, que são principalmente os portos de Vila do Conde, Santarém, Miramar, Outeiro, passaram por minha análise quando presidente, desde, por exemplo, o Sistema de Segurança do Porto e SPS Code, a aprovação do Plano de Zoneamento dos Portos, PDZs, o projeto de dragagem do Porto de Vila do Conde, dentre outros. Participei dessa forma, de certa forma, da gestão desses portos, pois os CAPs eram, na época, deliberativos, sendo que todo mês estavam em Belém, ou em Barcarena, ou em Santarém. E aí eu digo o seguinte, excelentíssimo senhor senador Flecha Ribeiro, que pelo que convivi na Amazônia, vem a tempo a novel legislação de portos, com a edição da Lei 2.815, que abre o setor portuário principalmente para investimentos privados, ao desonerar os terminais da obrigação de movimentar predominantemente carga própria. Pela ordem, Sua Excelência, senador Jaime Está Campos. fazendo ainda a sua explanação. Eu queria solicitar a Vossa Excelência, tendo visto as testemunhas da CAIS ainda e outras comissões, abrir o processo de votação na indicação do doutor Adalberto, se possível, é óbvio, evidente. Eu também corroboro com o pedido do senador Jaime Campos. Se pudesse abrir, ou se ele pudesse concluir também o mais breve possível, a gente poder começar o processo. Tá bem. Coloco... Vossa Excelência... Eu coloco a deliberação de Suas Excelências os senhores senadores, a solicitação feita por Sua Excelência o senador Jaime Campos e Sua Excelência o senador Valdir Raupp de darmos início ao processo de votação. As senhoras e os senhores senadores que concordem, por favor, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, presidente, pela ordem. Pela ordem, Sua Excelência, senador Cidinho Santos. Eu gostaria de solicitar que, uma vez aprovado o nome do sabatinado, que nós colocássemos o requerimento em regime de urgência para votar, de preferência, na sessão de hoje, quando nós já temos os outros dois da semana passada que foram aprovados, que está para ser votado na sessão de hoje. Perfeitamente, no plenário da Casa. Senador Cidinho Santos, nós teremos que esperar o resultado da votação para, então... Declaro, portanto, aberto o processo de votação para a mensagem do Senado Federal, número 17, de 2014. Informo às senhoras e senhores senadores que as cédulas de votação, devidamente rubricadas, já se encontram sobre a mesa. Passo a palavra novamente à doutora Adalberto Tokarski. Excelentíssimo senhor presidente Collor, eu falei exatamente da importância que a desoneração de ter carga, a obrigação de ter carga predominante própria, ela impedia investimentos, certo? Inclusive o seguinte... A ANTAC, por provocação da área de navegação interior, nós já tínhamos feito isso no aspecto das ETCs para a navegação interior. Essa nova lei, que estabelece o programa de arrendamento, procura normatizar também, ao meu entendimento, os arrendamentos que no passado, ao fazê-los, eram utilizados, presidente Collor, com critérios outros que não condiz com a realidade atual. Tá? Entendo que ela vem em boa hora. Também o Programa Nacional de Dragagem, ela vem há bom tempo, até porque cada vez mais os navios são maiores. Tá? Vou resumindo um pouco mais. Referente à cabotagem brasileira, parece-me consensuado que devemos perseguir uma saída para o excesso de burocracia e controle, que os produtos movimentados pela cabotagem,
que são movimentadas internamente no Brasil, tem, além de procurar uma saída para a taxação do combustível para a cabotagem brasileira. E finalizando, ao ver que a ANTAQ possui um planejamento estratégico elaborado em 2010, com base em diagnósticos sólidos e objetivos bem definidos, coloco o seguinte: ontem, conversando com o senador Cacildo Maldani, de Santa Catarina, que prestigiou a leitura do meu relatório, certo? A agência está desafiada a intensificar e aprofundar a implementação das mudanças na gestão, seja para poder responder às alterações ocorridas no cenário do setor regulado, destacando-se o novo marco regulatório portuário. Com a autorização já obtida para a realização de um terceiro concurso, para reforçar a equipe atual, é necessário agora o apoio do Governo Federal e do Congresso Nacional para equacionar a questão orçamentária. Seguramente o maior desafio para uma agência que dobrou, presidente Collor. A agência dobrou o número de regulados com a nova legislação, tem novas atribuições. Então, desde a questão de pessoal que está sendo resolvido e a questão orçamentária vai precisar-se o apoio, inclusive, dessa casa. A adoção de uma gestão estratégica mais agressiva passa por questões de natureza cultural, por novos processos de trabalho, pelo desenho de uma nova arquitetura organizacional que dotará a agência, espero, de uma governança regulatória e tornará mais efetiva a situação institucional da ANTAQ. Muito obrigado, excelentíssimo senador presidente Collor. Muito obrigado,